Eu tenho certeza que você não aprendeu isso em escolas de inglês. Fatos sobre o inglês que os professores não ensinam, mas eu vou te ensinar. Oi, eu sou Maria Golob, sou professora de inglês e vou te falar aqui sobre coisas do inglês que a gente não aprende na escola, mas que são úteis pra caramba e são as mais usadas lá fora pelos gringos, pelos nativos, pelos fluentes. Primeira coisa, não fique tão focado com a perfeição e com aquela coisa de eu preciso inverter o verbo to be na pergunta. Você não precisa sempre. Você pode simplesmente falar pra alguém, you okay? You're hungry? You are doing something tonight? You are going home now? Ao invés de ficar sempre com medo de ter que inverter, senão as pessoas não vão entender se você está fazendo uma pergunta. Os gringos entendem sim entonação, então não fica tão preocupado assim. Are you hungry? Tá certo, mas se você falar you're hungry, tá ok. Are you going home now? É o correto. Porém, you're going home now é o mais usado. Maria, mas por que não ensinam isso nas escolas? Porque as escolas, assim como o português, ensinam o que é gramaticalmente correto. Então a gente não deve culpar as escolas nem os professores por ensinar isso, porque é o correto. Porém, na vida real, não é o que você usa. E muitas vezes vai soar como meio robô, falando tudo perfeitinho, tudo certinho. Quando as pessoas que já são fluentes, elas já têm essa manha de saber quando falar errado, quando não falar errado, porque essa é a maneira errada, mas é a maneira mais informal de falar. Claro que tem situações e situações, então é muito importante você saber para que você está aprendendo a falar inglês e onde você vai usar o seu inglês. Em situações cotidianas, falando com as pessoas, com amigos, com conhecidos, pedindo uma informação, fazendo uma viagem a turismo, não tem problema nenhum falar dessa maneira errada. Então, não inverter o verbo to be não vai fazer você soar como uma pessoa que não sabe falar inglês. Muito pelo contrário. Se você não inverter o verbo to be e continuar falando bem, vai parecer que você é mais fluente do que se você invertesse. Louco, né? Outro ponto, além do verbo to be, a gente também tem o do, o did e o does. Como assim? Não me diga que eu não preciso usar eles. Não precisa usar eles. Como assim? Você pode chegar para alguém e falar you need help ao invés de do you need help. Você pode falar, ao invés de do you want to come tonight, você só pode falar you wanna come tonight. Ao invés de perguntar do you live here, você pode falar you live here. Ou até o passado, né? A gente aprende que o did, a gente não pode modificar o verbo, né? Então por exemplo, did you study with him? Só que você pode simplesmente falar you studied with him, colocando o study no passado, ao invés de you study. Por quê? Qual que é a manha agora? Se você fala you study with him sem modificar o verbo, a pessoa entende que é presente. Agora, se você modificar o verbo por passado, a pessoa já entendeu que é passado. You studied with him. Não é mais fácil assim? Eu sei, mas Maria, isso não é certo. Eu não posso falar assim numa entrevista de emprego. Não, por isso que eu tô falando. Quer dizer, depende. Às vezes sim, tá? Porque se você for fazer simplesmente uma pergunta pra pessoa que tá te entrevistando, você pode falar dessa maneira, porque ela é totalmente informal, assim. Não é uma maneira que vai soar, que você... É aquilo que eu te falei, isso não vai parecer que você não sabe inglês. Muito pelo contrário. O que você não pode fazer de jeito nenhum é escrever algo formal dessa maneira. Então, se você for escrever um e-mail, se você for responder alguma coisa pra alguém digitando, formalmente, tá? Não tô falando de WhatsApp, não tô falando mensagens de celular ou comentários de Instagram. Formalmente. Se você for responder e-mail, se você for escrever no seu currículo, se você for escrever algum relatório, aí não. Aí você vai colocar a maneira certinha. Mas pra falar, até em entrevistas de emprego você pode falar assim. Por exemplo, a pessoa tá te falando sobre um candidato e tal, ou sobre alguma empresa, você pode muito bem chegar pra eles e perguntar, you know them? Ao invés de falar, do you know them? Sabe? Ou, por exemplo, aquela pessoa que a gente trabalhou aqui, se fosse assim, sério, ele trabalhou aqui? Você não precisa falar, did he work here? Você pode simplesmente falar, he worked here. E não é uma coisa tipo assim, nossa, erradíssimo. É informal. Então, encontre a beleza do inglês informal sem você ficar achando que tudo é errado, tudo é o fim do mundo, porque numa vez uma escola de inglês ou um professor te disse que não pode fazer isso. Mas a gente pode fazer. E a terceira coisa que você pode esquecer e não falar e ficar bem tranquilo com isso é o presente perfeito.
Sim. Claro que escrevendo você tem que usar a maneira correta. Então lembra, escrita formal, fala informal. Então, se você for falar, por exemplo, alguma coisa, passar por uma empresa ou por um prédio e você fala assim, eu trabalhei aqui. Qual que é o correto na gramática? I have worked here. Mas você pode simplesmente falar, oh, I worked here. Ou, eu morei aqui por muitos anos. Qual que é o correto? I have lived here for many years. Mas você pode falar, oh, I lived here for many years. Sem o have. Porque as pessoas não usam no dia a dia. Não é uma coisa super, tipo, ai, se eu não falar assim, não vão me entender. Não, vão entender sim, fica tranquilo. Que as pessoas mais fluentes e mais nativas, não tem como a pessoa ser mais nativa, mas as pessoas mais fluentes não falam inglês correto o tempo inteiro. A questão é você saber quando você tem que falar. E até para fazer perguntas. Por exemplo, have you been to England? Não é o correto. Mas eu posso ignorar o have e falar, you been to England? Ou, have you ever had a date? Que quer dizer, tipo assim, alguma vez você já teve um caso, né? Um encontro romântico com alguém. Mas eu posso falar, did you ever? Meu Deus, Maria, mas isso é certo? Não! Porém, é usado. Did you ever have a date? As pessoas usam isso. As pessoas falam dessa maneira. Então, qual que é o intuito desse vídeo? Desaprender o inglês? Não. Mas relaxar. Relaxa. Fica tranquilo. O inglês, ele é muito mais fluido do que você imagina. Ser fluente é conseguir falar de maneira livre, tranquila, sem 50 mil regras na sua cabeça. Se comunique, fale da maneira que você sabe e você vai perceber que muitas vezes você sabe mais do que as outras pessoas. Você só tem medo de falar. Então, para de ter medo, começa a falar, põe seu inglês pra fora e você vai perceber que é muito mais fácil do que você imaginava, certo? Se você quer mais vídeos, assistir mais, aprender inglês comigo, só se inscreve aqui no meu canal, dá uma curtida nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!